O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça, professor de Direito Constitucional e de Direito Previdenciário, e hoje aqui no Saber Direito nós vamos ter algumas aulas sobre direito previdenciário. Essa matéria, direito previdenciário, uma parte dela está na Constituição e a outra parte em leis esparsas, principalmente nas leis 8.212 e 8.213, ambas de 91. Ao estudar o direito previdenciário, é ideal que a gente comece essa matéria pelo seu conceito, o que é o direito previdenciário, o que é a relação previdenciária. Então, nesse momento inicial da nossa primeira aula, nós vamos abordar a relação jurídica previdenciária. Quando que um trabalhador se torna segurado da Previdência, quando que um trabalhador deixa de ser um segurado da Previdência. Então, na nossa primeira aula, a relação jurídica previdenciária, nós vamos partir então do conceito de previdência social. O que é a previdência social? Previdência social é um seguro coletivo, contributivo e compulsório que visa a cobertura de riscos sociais. Então, desse conceito, nós vamos extrair alguns elementos principais que vão ajudá-los a entender como é que funciona essa relação previdenciária. Então, desse conceito de seguro coletivo, contributivo e compulsório, que visa a cobertura de riscos sociais, nós vamos começar com seguro contributivo. O que é ser um seguro contributivo? A Previdência Social, ela é destinatária de contribuições previdenciárias. Então, o que é arrecadado com essas contribuições é o que vai fornecer o dinheiro para pagamento dos benefícios previdenciários. Então, a relação previdenciária requer pagamento de contribuições. Não tem como você requerer benefícios se você não pagar as suas contribuições. Partindo então da premissa de que a relação previdenciária é uma relação contributiva, quem é que deve contribuir para a Previdência Social? O contribuinte da Previdência Social, ele recebe um nome específico, ele é o segurado da Previdência Social. E quem é o segurado da Previdência Social? Como eu acabei de falar, esse é um sistema contributivo e compulsório. Por ser compulsório, ele independe da vontade do trabalhador. Querendo ou não, o trabalhador deve contribuir para a Previdência Social. E a partir de que momento que ele se torna um contribuinte da Previdência Social? No exato momento em que ele começa a trabalhar, ele automaticamente se torna um segurado da Previdência Social, querendo ou não. E aí você pode estar se perguntando, mas qualquer atividade? Não, preciso que uma atividade seja lícita. Começou a trabalhar com atividade lícita, automaticamente você se torna um segurado da Previdência Social, querendo ou não, independe da sua vontade. Por isso que o conceito usa a palavra compulsório. Então, aquela pessoa que começou a trabalhar informalmente, ela é um segurado da Previdência Social? Sim, a relação jurídica, ela já teve início, porque o fato gerador dessa relação é justamente o início de uma atividade laborativa lícita. Trabalhou, automaticamente você se torna um segurado da Previdência Social. Ainda trabalhando esse conceito de Previdência Social, essa pessoa que já está trabalhando, que se tornou um segurado da Previdência Social, que já tem a cobertura previdenciária, ela poderá acionar o seguro previdenciário quando ela sofrer um risco social. Esse risco social você pode extrair do artigo 201 da Constituição Federal e lá estão elencados todas as hipóteses que ensejam o pedido a possibilidade de você pedir um benefício previdenciário. Então, quais são os riscos cobertos pela Previdência Social? Esse artigo 201 que eu acabei de citar, ele vai indicar a morte, né, que seria o fato gerador do benefício chamado pensão por morte. Eu tenho também a idade avançada, que possibilita o pedido de uma aposentadoria por idade, a invalidez, obviamente, permitindo a concessão de uma aposentadoria por invalidez, tem lá o desemprego involuntário, que dá ensejo ao seguro-desemprego, e curiosamente muitas pessoas não sabem, mas o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, só que ele não é pago pela Previdência Social, por questões históricas, por questões políticas, o seguro-desemprego
Quando ele foi criado, havia o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, na sua origem, o ministério mais forte era o Ministério do Trabalho. Quando houve a separação entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social, o seguro-desemprego manteve-se, então, com o Ministério do Trabalho. Mas o fato dele ser pago pelo Ministério do Trabalho não retira dele o status, a condição, a natureza jurídica de ser um benefício previdenciário. Mas voltando aqui às nossas hipóteses, os riscos sociais que são cobertos pela Previdência Social. Eu tenho também a maternidade, a gravidez, que dá ensejo ao salário maternidade, doença, né, que dá ensejo ao auxílio doença, os encargos familiares, que dão direito ao salário família, e esse é o rol que consta ali do nosso artigo 201. Reparem que o tempo de serviço, o tempo de contribuição, não é um risco social a ser coberto pela Previdência Social. Não obstante, o principal benefício da Previdência, aquele sonho de consumo dos trabalhadores um dia se aposentar por tempo de contribuição, na verdade, o tempo de contribuição não é um risco social coberto pela Previdência. Claro que ele é pago pelo regime de previdência, mas por uma previsão constitucional, mas ele não tem natureza de um benefício previdenciário. Tanto que a maioria dos países do mundo nem sequer contemplam os seus trabalhadores com aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a maioria dos países do mundo trabalham apenas com aposentadoria por idade, estabelecendo aquela idade mínima para você se aposentar. Para ser mais preciso, apenas 6 países no mundo contemplam os seus trabalhadores com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, trabalhamos aqui o nosso conceito de previdência social. Repetindo, é um conceito, é um benefício que é pago quando ocorrer uns riscos sociais para aqueles trabalhadores que estabeleceram uma relação jurídica com a previdência social. Então, como eu falei aqui no início, a relação previdenciária, ela surge quando a pessoa começa a trabalhar numa atividade lícita, quer ela queira, quer ela não queira. Querendo ou não, ao trabalhar em atividade lícita, você se tornou um segurado da Previdência. Só por ser um segurado da Previdência, eu já posso pleitear um benefício previdenciário? Na verdade, a relação jurídica previdenciária ela passa por 3 elementos. Ostentar a qualidade de segurado é apenas o primeiro elemento dessa relação jurídica. Ao todo, essa relação jurídica é formada por 3 elementos. Então, o primeiro deles, obviamente, é ser um segurado da Previdência Social. O segundo elemento, que nós vamos chamar de carência, é pagar um número mínimo de contribuições. E, por fim, se você é um segurado, se você pagou o número mínimo de contribuições, você precisa preencher os requisitos para a obtenção de determinado benefício. Então, só para exemplificar, se você almeja uma aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa ter 35 anos de contribuição. Tem que ter pago um número mínimo de contribuições, a carência, e você vai precisar também ostentar essa qualidade de segurado. Então, nosso curso de Direito Previdenciário, basicamente, vai gravitar em torno desses 3 elementos. Quem é o segurado, qual é o número mínimo de contribuições e quais seriam os requisitos para obtenção de um benefício previdenciário. Mas, na aula de hoje, nós vamos focar no primeiro elemento, que é o segurado da Previdência Social. Esse segurado da Previdência Social, ele, ao estabelecer uma atividade laborativa remunerada lícita, automaticamente se tornou um segurado da Previdência. Mas essa é uma relação jurídica que envolve direitos, mas também obrigações. A principal obrigação de um segurado é recolher contribuições previdenciárias. Ao pagar essas contribuições, ele poderá exigir o pagamento de determinado benefício. Essa relação jurídica, então, que se estabelece com o segurado, ela vai se desdobrar em 2 elementos. Primeiro, filiação. Segundo, inscrição. Então, para que essa relação jurídica se perfaça, ao estabelecer uma atividade laborativa remunerada, ele automaticamente se filiou ao sistema previdenciário. Então, ficaremos assim. Começou a trabalhar, está afiliado ao regime de previdência. Evidentemente que o sistema previdenciário ele precisa conhecer quem são os destinatários desses benefícios previdenciários. Esses destinatários precisam fornecer seus dados à Previdência. Esse fornecimento de dados é que nós vamos chamar de inscrição. Então, o segurado, ao trabalhar, automaticamente estabeleceu uma relação jurídica.
essa relação jurídica eu vou chamar de filiação. Então, trabalhou, está filiado ao regime de previdência. E, ao mesmo tempo em que ele vai trabalhar, ele vai ter que recolher as suas contribuições. E essas contribuições precisam ser o quê? Identificadas. É o que nós vamos chamar, então, de inscrição do segurado. Então, todas as pessoas que trabalham dentro do território nacional, elas têm uma proteção previdenciária. A Previdência precisa conhecer esse trabalhador. Esse conhecimento, esses dados que esse trabalhador vai fornecer à Previdência, eles vão alimentar um banco de dados, tá, do sistema previdenciário, e esse banco de dados se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, o sistema previdenciário conhece o trabalhador. E o que acontece quando o trabalhador não faz a sua inscrição na Previdência? Simplesmente as suas informações, os seus dados, não vão constar desse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, para a Previdência, esse trabalhador não existe. Ah, mas ele trabalhou, ele exerceu uma atividade, ele deixou de pagar as contribuições e como é que ele vai poder regularizar essa situação? Será que a pessoa trabalhando informalmente, ela tem proteção previdenciária? Na verdade, essa relação previdenciária que envolve direitos e envolve também obrigações, em determinado momento ela pode ser capenga. Pode ser que a pessoa trabalhe, mas por uma deficiência financeira, ela deixe de pagar a contribuição previdenciária. Ao deixar de pagar a contribuição previdenciária, ela vai estar em débito com o sistema previdenciário. E aí surge a seguinte situação. Uma pessoa que não paga as contribuições previdenciárias, ela pode exigir um benefício previdenciário e aí a gente vai remeter ao conceito de previdência social. Previdência social é um seguro coletivo, contributivo e compulsório. A palavra contributiva já responde essa indagação. Se você não pagar as contribuições, você não tem como exigir uma prestação da Previdência Social. Se você não cumpre com a sua obrigação, como é que você vai exigir que o outro lado cumpra com a sua? Então, estar em débito com a Previdência acarreta como consequência não receber o benefício. Mas será que isso poderia ser resolvido no futuro? Vejam que esse pagamento que é devido pelo trabalhador à Previdência Social tem natureza tributária. Então, se você deixa de pagar a Previdência, você deixou de pagar um tributo. E não há a opção não pagar um tributo. O tributo é devido, você pode apenas pagar com atraso. Se você pagar com atraso, acrescido dos juros, correção e multas, você está regularizando a sua situação com a Previdência Social. Então, partindo da premissa de que esse sistema contributivo requer o pagamento dessas contribuições e que, pelo simples fato de você começar a trabalhar, estabeleceu-se uma relação jurídica com a Previdência. Ao se tornar um segurado da Previdência Social, você vai ter que se enquadrar numa das 5 categorias de segurados. Então, o segurado da Previdência Social, ele se enquadra como empregado ou empregado doméstico, ou contribuinte individual, avulso ou segurado especial. Então, ao se filiar à Previdência Social, o trabalhador vai ter que se encaixar em um desses 5 tipos. E como é que ele vai saber que tipo de segurado ele é? Na verdade, essa não é uma preocupação que o segurado deve ter. O importante é saber que ele está segurado pela Previdência Social. O enquadramento que ele vai ter é mais uma questão legal e conceitual. Mas, de qualquer forma, a gente pode estabelecer aqui as linhas gerais para que você tenha uma ideia que tipo de segurado você é para a Previdência Social. Evidentemente que esse segurado empregado é aquele que, segundo a legislação trabalhista, é considerado um empregado. Esse conceito a gente extrai da CLT, artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, se você é para a iniciativa privada, um trabalhador empregado, você também vai ser considerado empregado para efeitos previdenciários. Só que, além do empregado, existem outras situações que eu também encaixo nessa categoria. Então, por exemplo, se você é um trabalhador temporário, você também vai ser considerado um segurado empregado para a Previdência Social? Sim. Então, se você trabalha de forma temporária, vai ser considerado para efeitos previdenciários como um empregado. Além disso, existem situações em que o servidor público ele também vai ser considerado um segurado empregado para fins de benefícios previdenciários. Então, eu sou um